Otavinho, meia formado no Internacional, que está atuando no Al-Qadsia e nas redes sociais. Esse nome voltou a ganhar força. Eu quero trazer detalhes, compartilhar as informações que eu apurei nos bastidores sobre o Otavinho. Mas antes, peço novamente que tu te inscreva aqui no canal, deixa o teu like, ative as notificações, deixa o teu comentário. Gurizada, Otavinho, jogador formado na base do Inter, fez carreira no exterior, já atuou pela seleção portuguesa, já atuou no Porto, hoje está no Al-Qadsia, onde tem contrato vigente por mais um ano, até a metade de 2027. Bom, esse nome voltou a ser comentado nas redes sociais, mas já adianto a vocês que não é uma especulação de rede social, porque nos bastidores o Grêmio ele confirma o interesse pelo Otavinho. E aqui eu quero trazer bastidores a vocês. Porque esse interesse pelo Otavinho é um namoro antigo. Primeira questão. Ano passado, quando o Grêmio tinha no seu departamento de futebol o Alexandre Rossato, o Guto Peixoto, o Luiz Wagner Vivian, o Grêmio naquele momento tentou a contratação do Otavinho sem êxito, tá? Agora, o Grêmio ele tem um trunfo, vamos colocar assim. Por quê? Quem admira o futebol do Otavinho é a comissão técnica. Hoje, Luiz Castro, o Vitor Severino, porque a comissão técnica do Grêmio já trabalhou com o Otavinho lá em 2023, no Al Nassr, tá? A informação que eu tenho é que antes da parada da Copa do Mundo, então há alguns meses, a comissão técnica do Grêmio chegou a realizar contato com o Otavinho, tá? Justamente para entender a situação do jogador, saber se ele tinha o interesse de retornar ao futebol brasileiro, né? E o relato que recebi é que o Otavinho abriu esta possibilidade de conversar, tá? Quem tem a admiração pelo Otavinho é a comissão técnica, e esse interesse parte da comissão técnica do Grêmio. Em paralelo, a gente precisa colocar aqui que a principal dificuldade é a questão financeira, porque a direção do Grêmio adota uma política muito importante nas suas finanças, tá? De contenção de gastos, diminuição da folha salarial. E hoje o Otavinho é muito mais um sonho que o Grêmio não tem capacidade financeira de transformar em realidade, tá? O interesse ele existe partindo da comissão técnica, mas em paralelo o Grêmio tem uma política de mudar os investimentos. O Grêmio quer contratar jogadores jovens que tenham ambição na carreira. O Otavinho é um jogador que a gente precisa colocar que ele já tem uma carreira consolidada. Fez carreira no exterior, já atuou pela seleção portuguesa, tem 31 anos, né? A gente sabe que lá o futebol que é disputado pelo Al-Qadsia não é um futebol de grande competitividade, então tem esta ressalva. O interesse ele existe partindo da comissão técnica e não é só um interesse. Antes da parada da Copa do Mundo, alguns contatos foram realizados partindo da comissão técnica. Mas não avançou nada e eu não vou vender uma ilusão aqui para vocês. Por quê? O Grêmio teve que abrir mão do Arthur, que é um ídolo do clube, e o Grêmio teve que abrir mão porque não tinha condições de pagar um salário acima de 2 milhões de reais. Inclusive... Mas o Otavinho poderia vir ao Grêmio por empréstimo, porque ele está emprestado ao Al-Qadsia. Ou mesmo que ele esteja em definitivo para o Al-Qadsia, ele é um jogador que ocupa vaga de estrangeiro, ele quer ir para o Brasil e o Al-Qadsia talvez não queira manter o jogador lá. Então, de repente, essa negociação pode acontecer por um empréstimo ou um valor baixo. O Grêmio dá luvas ao atleta, tem que ver como é que o contrato dele até quando. Então, sim, o Grêmio quer esse jogador. É esse o meia que o Grêmio quer, tá? O Grêmio quer um camisa 10 bala. O Grêmio quer um camisa 10 bala. Essa é a informação. O Grêmio não vai apostar no camisa 10. Podem ter certeza disso. Não vai ser um jogador de Série B. Não vai ser um jogador de Série B. Isso eu garanto pra vocês, porque o jogo de ontem ficou evidente, ficou claro. O Odorico tá preocupado, a direção tá preocupada, Luiz Castro está preocupado, tá? E vão investir. Talvez ontem foi um bom jogo para o Grêmio no futuro, para entender os erros. Tu entende? Tomara. A informação que eu tenho
é que o salário do Arthur seria na ordem de 3 milhões de reais, mas que a conta real de custo para o Grêmio, considerando salário, direito de imagem, luvas, encargos, impostos, tudo isso ia gerar um custo para o Grêmio na ordem de 4 milhões de reais, 4 milhões e meio. Então não tinha como fazer o negócio. Por que eu estou traçando esse comparativo? Porque Arthur e Otavinho têm um patamar financeiro, salarial, basicamente na mesma prateleira. Então eu não vou vender a ilusão aqui para vocês de que esse negócio deve avançar. Não. O Grêmio ele tem um interesse pela relação da comissão técnica com o Otavinho. Mas a política e a realidade atual do Grêmio, elas impedem com que o Grêmio possa avançar pelo Otavinho e por um jogador desse patamar salarial. Beleza? A informação é essa sobre o Otavinho, a real possibilidade dele reforçar o Grêmio para o segundo semestre. O Grêmio, ele tem dívidas passadas com empresários, dívidas de comissão, dívidas de luvas para jogadores, como por exemplo o William, como por exemplo para o Arthur. O Grêmio está devendo para o Arthur, não luvas, mas deve para o Arthur ainda alguns valores, tá? O Arthur já se foi. O Brait White, o Grêmio deve luvas, por exemplo, coisas que a gente já estava careca de saber, porém a informação dos salários atrasados, ela vem num momento em que a gente está vendo os jogadores do Grêmio e a gente espera a entrega dos atletas mesmo em amistosos contra o Cascavel e Chapecoense. É preciso entregar mais. E a gente sabe, por mais que os caras sejam milionários, o salário o cara conta, e é direito do jogador. Né? Ele conta, porque assim como ele ganha muito, ele gasta muito também. Isso influencia na vida de qualquer trabalhador. Bom, nessa situação, a gente poderia até dizer o seguinte: pô, mas isso aí a gente resolve daqui 1 mês, 2 meses. A situação do Grêmio, ela é muito complicada, tá? A dívida do Grêmio, a dívida total do clube, que era de quase 1 bilhão de reais, ela passou de 1 bilhão. Ela chegou na metade do ano agora, dia 30 de junho, e esses números vão ser colocados para o conselho, já foram de alguma maneira, e vai ser registrado isso, obviamente, na contabilidade do Grêmio. A dívida já bateu em 1 bilhão e 200 milhões de reais. A dívida aumentou. E por que a dívida do Grêmio está aumentando? Ela não é mais de quase 1 bilhão. A dívida já é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Porque o Grêmio, antes, para conseguir economizar, tem que pagar muita coisa, tirar muita coisa. O que fez a dívida acelerar foram as rescisões que a direção do Grêmio teve que fazer. Mas claro, óbvio que também gastou. TT, Nardoni, foram caros. E o pior, não estão dando resultado em campo. E já se foi o primeiro semestre, e agora a gente tem 2 amistosos contra Cascavel, a equipe sub-20 e sub-23, e a Chapecoense, que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro e está praticamente rebaixada. O Grêmio não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. E a gente se espanta. Mas como não consegue jogar? O que tem por trás disso? É só o time que não deu liga? Não. É também problemas financeiros que afetam o dia a dia. Então o Grêmio está devendo salários e isso, obviamente, traz reflexo dentro de campo. A situação do... Ô, gente, o trabalho é ruim, mas a gente tem que apoiar, cara. Temos que apoiar porque pelo menos agora a gestão quer ser profissional. Errou no início, mas tem que consertar. Tem que começar de um início. O Grêmio não pode gastar os tubos e fazer gestões que não são profissionais. Pelo menos agora não vamos gastar o que não pode, tá? Vamos sofrer esportivamente? Vamos, a gente já vinha sofrendo. Só que assim, 1 bilhão e 200 para um clube é normal, tá? Não se assustem com o valor, é muito pra gente, mas pra clube todos eles devem na casa disso. O que o Grêmio tem que fazer é ser autossustentável, montar um time competitivo e gastar menos que ganha. É isso que o Grêmio quer fazer. Esse é o projeto Flamengo no Grêmio. O Grêmio, gente, é crítica, é caótica. A gente sabe que as dívidas não surgiram nesta gestão. Que tem sua parcela de culpa? Claro que tem. Que está tentando trabalhar. Agora, o maior rombo vem da gestão anterior. O que o Grêmio pegou de legado da gestão do presidente Alberto Guerra foi muito pesado. É verdade que o presidente Romildo também deixou dívidas, que o Guerra pegou dívidas da gestão do presidente Romildo. Agora a gestão do presidente Odorico pega problemas ainda maiores do que pegou o Romildo.
do que o Guerra pegou do Romildo, né? A gestão do presidente Odorico pega muito mais problemas da gestão do presidente Guerra. É muito grande. Só para trazer um exemplo aqui, sabe quem é que o Grêmio paga ainda, ou deve? O Douglas Costa. O Douglas Costa. O Grêmio tem que pagar o Douglas Costa, o Grêmio paga em longas prestações o Douglas Costa. E tem outros atletas de longo tempo também do Grêmio que o Grêmio ainda tem que pagar, né? E veja, tô falando do Douglas Costa, que nem é da gestão do presidente Guerra, é da gestão do presidente Romildo, né? Então, para ver como é uma bola de neve que tá estourando, tá estourando. Agora, a gente também tem que entender o seguinte, na eleição foi prometido muita coisa, e foi contratado jogadores importantes financeiramente, mas não deu certo. Agora, me parece que não há mais como escapar da realidade. Não há mais como escapar. Contratar jogadores como Mandaca, como Matheus Nascimento, como Wallace, do CRB. É isso que o Grêmio está fazendo. É exatamente isso que o Grêmio está fazendo. Agora, o problema é que o Grêmio precisa de tempo para resolver as suas dívidas, e a gente sabe que isso leva tempo, só que o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição para o Grêmio, porque é onde tu cai, né, não tem tempo. Eu tenho falado muito aqui nas últimas semanas, o Grêmio tem a sua Copa. O Grêmio dia 17 de julho enfrenta o Mirassol fora de casa. Se o Grêmio tropeçar nesse jogo e o Vasco vencer o seu jogo, o Grêmio já pode entrar, ou já entraria na zona do rebaixamento. Então veja que a situação do Grêmio é muito difícil, e tem que arrumar não só a equipe tecnicamente, agora tem que arrumar financeiramente. Porque eu repito aqui, eu sei, eu cobro muito isso, cobrei muito isso ontem. Cara, botou a camisa do Grêmio, tem que dar o sangue, tem que suar, tem que se entregar. Agora, a gente sabe, quando tem salário atrasado, as coisas mudam. Pessoal, eu tô com a lista aqui do elenco do Grêmio e nós vamos fazer uma avaliação completa do que o Grêmio precisa nessa janela, tá? E ontem eu garanto pra vocês que a diretoria se mexe por reforços, então eu acho que foi bom para o Grêmio ter perdido pra Chapecoense, porque se o Grêmio perdeu pro último colocado, imagina pros outros 19, né? Vamos lá. De goleiro, eu acho que o Grêmio tá bem servido com o Everton e o Grando, tá? O Grando falhou ontem, na minha opinião, é verdade, falhou, mas é um bom goleiro reserva, não custa muito, é da base, ok, tá? Não vale a pena investir em goleiro não, então essa posição tá afirmada com o Everton ali. Zagueiro, aqui eu acho que o Grêmio precisa contratar, porque nós temos Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Balbuena, Kahneman e Wallace e Luiz Eduardo. Nós temos 6 zagueiros, só que são todos zagueiros que a gente pode falar que nenhum se afirmou. Talvez o Gustavo Martins tenha se afirmado um pouquinho mais. O Luiz Eduardo, ele pode ser uma ótima prospecção para o futuro, mas ele não tá pronto, gente. Não tá pronto. Os 2 gols ontem da Chapecoense foi em cima do Luiz Eduardo. Tudo bem, o Luiz Eduardo vai ser um ótimo zagueiro, vai ser. Só que tem que dar tempo ao tempo. O Vieri foi vendido por 17 milhões de euros com 21 anos. O Luiz Eduardo tem apenas 18 anos. Vocês podem ver aqui o que está entre parênteses é a idade dele. Então assim, a gente tem que ter paciência porque esse é um jogador que ele é muito jovem, tá? Não dá pra queimar o guri, ele não pode assumir essa responsabilidade, porque o Grêmio tá num ano que é 45 pontos, pessoal. Essa aqui é a verdade, tá? Então aqui eu acho que a zaga titular do Grêmio deve ser Gustavo Martins e Balbuena hoje, na minha opinião, tá? Eu acho que essa é a zaga titular do Grêmio. Não sei se o Kahneman não vai jogar. Eu acho que o Kahneman vai jogar pra ter uma liderança, pra ter alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? De lateral esquerdo, o Grêmio tá bem. O Marlon tá recuperado. Tem o Pedrinho Gabriel, que pode ser vendido ainda nessa janela, tá? Tá recebendo bastante ofertas. E tem o Caio Paulista ali ainda, por mais que a gente não gosta, mas como terceira opção,
Lateral esquerdo tá bem. Lateral direito, eu acho que o Grêmio tá bem de lateral direito. Nós temos o Pavão que se afirmou na lateral direita. Acho que agora com a contratação do Diego Caetto, que deve ser reforço do Grêmio, eu acho que essa posição vai estar bem colocada. Acho que a gente ali poderia achar um negócio pro João Pedro, de repente ceder pro Juventude, pagando uma parte do salário, o Marcos Rocha, sei lá, antecipando o término do contrato dele, porque não tem mais físico, tá? Pra ser jogador, não tem mais, não tem o que fazer, não adianta mais. Marcos Rocha eu abandonei, não serve mais. Pode ser um bom motivador, mas é muito caro, não vale a pena. Dá um jeito de sei lá, abandonar o Marcos Rocha. Pérez, Noriega, Vila Sante, Dodi, Juan Nardoni, Thiaguinho são os volantes do Grêmio, tá? E aqui, ó, o Leonel Pérez não pode ser titular do Grêmio. Não pode ser titular do Grêmio. Eu acho que o Noriega é melhor que o Pérez. Acho que a dupla de volantes do Grêmio vai ser Vidia Sante e Nardoni, tá? E eu acho que o Pérez tem que ser a terceira opção. Caso não jogue Vila Sante, caso não jogue o Nardoni, joga Noriega. E aí sim, daí não vai jogar. Aí vai jogar o Pérez. Só assim, tá? E assim, ó, eu tenho a informação, aliás, todos têm, né? Que o Grêmio quer vender sim o Noriega. O Noriega é um jogador valorizado no mercado, um jogador de seleção peruana, por mais que não tenha muita tradição, isso pesa no valor de mercado. Ele é jovem, 24 anos, ele recebeu sondagens do mercado português, mercado russo, então ele tem, tá? Ele tem interesse da Europa nele. O valor de mercado que seria uma negociação para o Noriega, 10 milhões de euros, tá? Então, Noriega pode ser vendido também. Dodi não tá nos planos do Grêmio, o Dodi vai ser colocado em um negócio, o Grêmio vai tentar pelo menos, eu acho que ele pode ir para o Juventude em troca do Mandaka, pro Mandaka vir agora. O Grêmio vai ter o Mandaka, não sei se o Mandaka não vai ser titular do Grêmio, tá? Talvez ele seja titular do Grêmio, mas se não for titular, ele vai ser bastante importante para o grupo, tá? Então, eu acho que aqui, ó, na volância, eu acho que o Grêmio tinha que contratar mais um, tá? Eu não sei se Vila Sante e... Não sei como é que tá o Vila Sante. O Nardoni não apresentou nada. Tudo bem, tem o Thiaguinho, mas ele também não apresentou nada, não tá pronto. Olha, eu acho que o Grêmio precisa de um volante também. Meio campo nem se fala, né, pessoal? Nós temos Gabriel Mack, Monsalve, o Riquelme e o William. Não dá, né? Vamos combinar. O TT pode jogar pelo meio. Não dá. Aqui não dá. Não tem cabimento. Aqui o Grêmio precisa de um camisa 10 bala. O Gabriel Mack deve ser vendido, né? Então, assim, não dá. Tá? Aqui é evidente que o Grêmio precisa contratar. E ponta também o Grêmio precisa contratar. Porque nós temos apenas Amuso, TT e Enamorado. Nós temos 3 jogadores. 3 e jogam 2. Não dá. Tem que ter mais pontas. E de centroavante temos Carlos Vinícius e Bright White, eu acho, e Matheus Nascimento agora, que é do Grêmio. Então, eu até não fazia muito sentido contratar o Matheus Nascimento, porque nós já temos 2 jogadores caros de centroavante, não precisava o terceiro. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Eu acho que o Grêmio precisa ir zagueiro, lateral direito, meio campo, 2 meio campo e ponta. Eu acho que o Grêmio precisa de mais 4 reforços. Essa é a minha opinião, tá? Deixa o teu like, te inscreve, eu quero saber a tua opinião.